Doutor Eduardo Frois, que é conselheiro do Nacional de Saúde e presidente da Associação Brasileira de Talassemia. Doutor Eduardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, muito obrigado por mais uma vez a gente estar junto aí para poder falar um pouquinho sobre saúde. É um prazer sempre revê-lo e estar com você. Doutor Eduardo, primeira pergunta de leigo. Talassemia, tem alguma coisa a ver com o mar? Talassemia, até tem, porque a doença talassemia, ela foi originária do Mediterrâneo, né? Então, ali que começou toda a história dessa doença, que é uma doença genética, a qual eu sou portador dessa patologia. Pois é, então já aprendemos, esse foi o nosso primeiro aprendizado. Segundo, eu não estou aqui mais com o jornal porque raptaram o meu jornal, que era 2 páginas inteiras do jornal Valor Econômico, e nós já entrevistamos inclusive o pessoal da associação dizendo que o Brasil joga fora uma quantidade enorme de plasma. Aproveita alguma coisa para doação de sangue, tem só uma empresa chamada Hemobras e o resto é jogado no lixo. Primeiro eu queria perguntar, doutor Eduardo, isso procede ou não? A capacidade de produção da Hemobras, ela estava ainda limitada, né? Mas hoje ela já está toda reestruturada para poder receber esse plasma excedente, né? E aí há essa controvérsia de se falar que se joga plasma fora, né? É o excedente que se tem, onde a Hemobras não tinha capacidade no passado de fazer toda essa produção, né? Desses hemoderivados. Então, isso no passado se procedia, hoje já não se procede mais, porque a Hemobras ela já está sendo toda adaptada para poder receber toda esse plasma que se coleta no nosso país para poder fazer essas produções. No texto lá do anúncio, está dito que está rolando no Congresso um projeto de emenda constitucional para mudar isso. O senhor tem acompanhado? Sim, eu tenho acompanhado, né? Esse projeto é um projeto que vai na contramão do próprio altruísmo, né? Da própria questão da pessoa fazer a sua doação voluntária, né? Espontânea. Então, isso abre um precedente muito perigoso para essa questão da comercialização do plasma, né? Se você pegar no passado, nos anos 70, né, a gente tinha essa comercialização. Então, a gente usava da pobreza das pessoas mais vulneráveis para poder obter o produto, hemácias, o próprio plasma, né? E isso abre esse precedente novamente, né, de fazer essa comercialização de sangue e hemoderivados. É o que a gente não quer. Hoje começa a se falar da comercialização do plasma, amanhã pode ser de hemácias e até mesmo a comercialização de órgãos, né? Porque o plasma é um tecido, então nós estamos falando de comercialização de um tecido humano, e isso vai na contramão de tudo que nós trabalhamos na década de 70 para acabar com essa comercialização que existia no passado, usar da pobreza humana, da fragilidade humana para se obter um produto essencial para a vida, né? Então, a gente é contrário, se manifesta contrário a essa PEC, né, a PEC 10 de 2022, porque ela abre todo esse precedente de comercialização. Agora, doutor Eduardo, é fato também que, pela política atual, a importação desse plasma de países da Europa, entre eles da Holanda? Sim. É isso que eu falei no início, né, da nossa fala. A Hemobras ela vai ter a capacidade não só de produzir a quantidade necessária para o nosso país, como também ajudar países irmãos da América Latina, né? Isso já é um projeto robusto que já está em andamento. Então, nós não podemos justificar o que no passado a Hemobras não dava condição e a gente tinha que fazer toda essa importação, né, para poder fazer esse excedente de albumina, né, de hemoglobinina, então todos esses hemoderivados do plasma.
Mas isso, hoje, a Hemobras, ela está sendo adaptada realmente para a gente manter o nosso estoque em dia e fazer, não só do nosso país, um país altamente capacitado para isso, mas ajudar os nossos países co-irmãos da América Latina. Eduardo, então, mais uma pergunta aí. Quando a gente vai lá e doa sangue, o plasma é o que vai para o paciente que precisa do sangue, perdão, a hemácia. E o plasma, então, é destinado a outras atividades, é isso? A outras atividades, a outras funcionalidades. Por exemplo, eu faço transfusões de sangue a cada 30 dias, né? Então, eu faço uso somente das hemácias. Então, a cada 30 dias, para se ter ideia, eu faço 3 concentrados de hemácia. Então, é um volume muito grande. E já se imaginou que possa ter a ideia dessa comercialização também de hemácias, né? Então, a gente abre o precedente para o plasma, amanhã a gente pode abrir precedentes para comercialização de hemácias e por aí vai. É o que a gente não quer que aconteça no nosso país, né? Porque a gente sabe da gravidade que isso tem, do impacto que isso traz para o Sistema Único de Saúde, e a gente precisa ficar alerta e mostrar essa realidade da não comercialização do sangue e hemoderivados, né? Porque isso realmente volta na década de 70, que era uma tragédia. Doutor Eduardo, então temos duas situações aqui para eu entender. Uma coisa é uma doação de sangue emergencial. Foi sofrer uma cirurgia, precisa de sangue, ou ter um acidente, precisa de sangue. E a outra são pessoas que recebem regularmente. Entre elas, uma pessoa que sofre dessa doença que você acabou de explicar para a gente, chamada talassemia. Que, como você lembrou, é da área do Mediterrâneo. Eu acho que deve estar envolvendo italianos, espanhóis, portugueses. Isso. É isso? Exatamente isso, né? Essa pergunta sua, essa sua fala, ela é muito importante, né? Porque a gente fala de doação de sangue e vem à nossa mente essas questões de traumas, né? De acidentes, de pessoas que precisam com urgência de uma transfusão de sangue. Mas a gente esquece, né? Desses pacientes como eu, que tem doenças crônicas, né? E precisa fazer transfusões de sangue recorrentes. Pessoas com câncer, dengue hemorrágica, na própria pandemia, muitos pacientes de Covid tiveram que fazer uso transfusional. Então, há toda uma gama de pacientes, né, que foge desses pacientes que sofrem algum tipo de trauma e precisa de uma transfusão com urgência, né? Nós precisamos de transfusões recorrentes. Então, no país, para se ter ideia, nós somos 1.000 pacientes vivendo com talassemia. Então, são 1.000 pacientes que precisam de transfusões muito recorrentes. Eu tenho colegas que fazem transfusões de sangue a cada 15, 20 dias, né? Outros a cada 10 dias. Eu faço a cada 30 dias porque, na época, eu fiz a retirada do baço e isso segura um pouco mais, mas não é recomendado mais que se faça essa retirada de baço. Então, tem todo um histórico, né, dessa questão da doação de sangue. Eu passei por isso na década, eu sou de 79, né, então a gente ainda pegou o fim dessa doação remunerada, né, e isso, volto a dizer, era uma questão muito complexa, muito difícil de se administrar no nosso país. Até pela própria questão de transmissões de doenças, né? Porque não se tinha um controle adequado. Verdade. Doutor Eduardo Frois, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, estamos junto aí para quando precisar. Um forte abraço, meu amigo. Igualmente. Doutor Eduardo Frois é Conselheiro Nacional de Saúde e ele preside a Associação Brasileira de Talassemia. Ele acabou de explicar uma coisa que eu já tinha ouvido falar. Essa doença é chamada talassemia, que precisa de constantes doações de sangue. Eu me lembro de uma pessoa, não era bem da região da bacia do Mediterrâneo, ele era húngaro, mas ele sofria dessa doença aí. Me lembro bem disso. Enfim, você ouviu os dois lados? Ouviu. Ouviu o pessoal que quer liberar? Ouviu. Está sabendo que tem uma PEC, projeto de emenda de Constituição para mudar tudo isso e abrir para os laboratórios privados? Também ouviu. Qual é a sua opinião a respeito? Podemos ir para o intervalo, Paulão?
Sim, Heroto, com certeza. 8h40. Nova Brasil FM.